O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer hoje que o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, cometeu crime ao divulgar mensagens atribuídas a Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Durante o final de semana, Bolsonaro já havia dado opinião sobre o caso, falando que o jornalista talvez pegasse cana no Brasil. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas suspeitas de terem invadido o celular de Moro e outras autoridades. Um dos presos, o Walter Degatti, disse em depoimento que ele é a fonte que repassou os diálogos para Glenn. O site não revelou a fonte e nem como obteve os registros dessas conversas. Delgatti afirmou à Polícia Federal ainda que não recebeu dinheiro em troca dos diálogos. Disse que se comunicou com o jornalista de maneira virtual, sem revelar a sua identidade. No entanto, para Bolsonaro, o caso envolve, aspas, transações pecuniárias, fecha aspas. E o objetivo teria sido, aspas, atingir a Lava Jato, Moro e ele próprio. E aqui eu vou abrir aspas para o presidente. Estou achando que, no meu entender, ele cometeu um crime, porque em outro país ele estaria já numa outra situação. Espero que a Polícia Federal chegue, ligue realmente todos os pontos. No meu entender, isso teve transações pecuniárias e, pelo que tudo indica, a intenção é sempre atingir a Lava Jato, atingir o Sérgio Moro, a minha pessoa, tentar desqualificar e desgastar. Invasão de telefone é crime, ponto final. Fecho aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Borges. Olha, é possível realmente imaginar que houve dinheiro, mas isso, de novo, sendo coerente, né, é uma ilação, né? Quer dizer, tem que se investigar. É também irresponsável jogar essas coisas no ar sem ter certeza enquanto a investigação está em curso. Claro, né, se você for na mesa de bar conversar com seus amigos e especular sobre o que aconteceu, eu acho difícil qualquer um imaginar que um traficante, um assaltante, eles se juntam para hackear autoridades e depois fazem isso por causa de espírito público, sem dinheiro envolvido, dando aquilo que eles acham que aquilo é melhor para o país. Eu acho difícil de acreditar nisso, mas isso é papo para bar, isso não é papo para a declaração do presidente da República num momento onde as investigações estão apenas começando, tem muita coisa para acontecer ainda. Realmente, usando a expressão que a Vera usou, há uma escalada nas declarações nos últimos dias do presidente. Nós precisamos olhar isso com muita atenção. Vamos fazer mais um giro aqui, eu imagino que nós vamos voltar ainda a esse assunto, que ainda temos que repercutir o que foi falado da OAB, mas nesse caso também específico é preciso tomar muito cuidado, porque por mais que me parece muito do que tem sido feito em relação ao Intercept é injustificável e pode se voltar contra aos editores do site em algum momento. Isso vai depender das investigações e é irresponsável e leviano fazer qualquer acusação antes do fim e da conclusão das investigações. Então vou para o Rio de Janeiro para ouvir o Andreasa. O Jair Bolsonaro ele tem muita dificuldade em compreender isto que eu direi agora, mas ele é presidente da República, né? Tem sob seu comando, vinculada ao seu governo, a Polícia Federal que investiga esse caso, diretamente subordinada, embora com autonomia, ao Sérgio Moro, vítima no caso. Não pode dar esse tipo de declaração. Não está na mesa do bar. E como presidente da República, enquanto for presidente da República, sinto muito, nunca mais estará na mesa de bar. Desde a condição de presidente da República. Essa fala é assombrosa. Eu vou abrir aspas e vou detalhá-la aqui. Peço licença, novamente. Eu estou achando que, no meu entender, ele cometeu um crime. Qual é o crime? O presidente sabe de algo que não sabemos porque fica subentendido. Serve também para o caso da OAB. Fica subentendido porque, como ele é o presidente da República, tem informações maiores do que deveria numa investigação que é sigilosa. Idem para o Sérgio Moro. Não pode ser assim. Aí ele continua. Porque em outro país ele estaria já numa outra situação. Em que situação? Ele estaria preso? Em que país seria esse? Com base no que há hoje, em que país o Glenn estaria preso? Na Venezuela, talvez. Em Cuba. Na Coreia do Norte. Na China. Em democracia, um jornalista, goste-se ou não do sujeito, com a sua militância reconhecida, fazendo jornalismo, protegido pela Constituição, com base no que se sabe hoje, não sendo ele até aqui, porque não há nenhum indício disso, de que está na origem da atividade criminosa que extraiu as conversas, não pagou, nem foi ele mesmo o autor, de modo que está resguardado pela Constituição para o exercício do jornalismo, goste-se ou não dele, considere-se bem feito ou não um serviço jornalístico, mas é.
No meu entender, segue o presidente, isso teve transações pecuniárias. Então está aí o presidente. No entender dele, que não deveria ser declarado, porque ele é presidente da República, o Glenn está por trás do financiamento dessa operação. Daí porque, segundo o presidente, há um crime. Daí porque deveria estar preso. É uma sucessão de ilações que não cabe ao presidente da República, insisto, especialmente por ser presidente da República e por ser alguém que, teoricamente, teria acesso a informações que os outros não têm, mesmo aquelas sigilosas, o que é um absurdo. E continua. Pelo que tudo indica, a intenção é sempre atingir a Lava Jato, atingir Sérgio Moro, a minha pessoa, tentar e desqualificar e desgastar. Tudo é sempre contra a Lava Jato. Já falei isso muitas vezes aqui. Nunca se cogita, no entanto, a possibilidade de os agentes da Lava Jato, infelizmente, atrapalharem a Lava Jato por meio de procedimentos inadequados, impróprios, eventualmente ilegais. Será que as conversas vazadas até agora, parte dela, temos tratado disso aqui, parte dela, será que não há ali elementos que desgastam a Lava Jato? Falas do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro que desgastem a Lava Jato? Que desqualifiquem a Lava Jato? Infelizmente há. Vera, antes de passar a bola para você, vou juntar o assunto OAB e aí você faz um pacotão no comentário, pode ser? Boa. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que sabe como o pai de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, desapareceu durante a ditadura militar. Bolsonaro afirmou que contará a Santa Cruz a história, aspas, um dia, se ele quiser saber, fecha aspas, mas se antecipou e disse que ele não vai querer ouvir a verdade também, entre aspas. A declaração foi dada enquanto Bolsonaro citava o desfecho do processo de Adélio Bispo, que lhe deu uma facada durante a campanha eleitoral no ano passado. Adélio foi considerado inimputável pela Justiça Federal, que determinou a internação do mesmo por prazo indeterminado. E aí aqui eu vou abrir aspas para Bolsonaro, ok? Como não recorri, agora ele é maluco até morrer. Vai ficar em um manicômio judicial, uma prisão perpétua. Estou sabendo que ele está aloprando lá, porque a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados. Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? E aí eu fecho aspas para o presidente. Por sua vez, Santa Cruz disse estranhar tal comportamento em um homem que se diz cristão. O Felipe é filho de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, desaparecido, de acordo com a Comissão da Verdade, em 23 de fevereiro de 1974. E aí vale só um adendo, Vera. Agora à tarde, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, disse que não foram os militares que mataram o pai do Felipe Santa Cruz, mas os próprios companheiros, os colegas dele. É um show de indignidades do presidente da República que está sendo cometido desde sábado e não tem hora para acabar, porque não há quem lhe diga que ele, do alto da presidência da República, não pode cometer indignidades e ultrajes contra a sociedade, como ele vem cometendo desde sábado. Essa questão do Glenn Greenwald achava que seria o auge a que ele chegaria, mas ele conseguiu ir mais baixo nessa questão do presidente da OAB, que é um desafeto político, é um adversário político dele, e que isso não autoriza que ele faça o que fez. O presidente da OAB tinha 2 anos de idade quando seu pai desapareceu em circunstâncias não apuradas pela ditadura militar. Agora o presidente vem cortando o cabelo numa live no Facebook, falar que não foi o que quis dizer e que os companheiros sumiram com ele. Presidente, onde estão os indícios? Onde estão as provas? O senhor vai apresentar alguma comissão, o que o senhor sabe, para que seja investigado? Ao que se saiba, o senhor é contra a Comissão da Verdade, o senhor é contra a reabertura de casos da ditadura. Por que trazer à baila um caso como este, desta maneira cruel, desumana, sem um pingo de empatia? Só porque é um adversário do senhor? O senhor considera este o papel de um presidente da República? Ministros, os senhores consideram este o papel do presidente da República a cujo governo os senhores seguem? Eu escrevi uma coluna ontem que falava do cordão dos puxa-sacos que cada vez aumenta mais. É isso que se tem no entorno do presidente da República. Um bando de puxa-sacos que não é capaz de dizer, presidente, pare, o senhor não pode avançar a partir daqui. Tem de haver um limite que o senhor não pode cruzar como autoridade máxima do país. O senhor não pode investir contra uma pessoa que tinha 2 anos quando o pai desapareceu, sob pena do senhor perder apoio, inclusive em setores da sociedade que endossam o seu governo. Tem de haver um limite institucional a que o presidente seja obrigado
porque a Constituição obriga. Não é porque eu quero, não é porque os jornalistas querem, não é porque as pessoas pedem, é porque a Constituição obriga. Um presidente da República não é a si mesmo e as suas circunstâncias. Ele é o país que ele representa. Ele é as instituições que ele encabeça. Ele é a Constituição que ele jurou respeitar. Não é admissível que o presidente se ponha numa escalada louca, retórica, que a gente não sabe onde vai chegar, que a gente não sabe a quem pode atingir, que a gente não sabe a que limites mais pode exorbitar. Isso não é admissível. Isso é um ultraje não contra o presidente da OAB, de quem eu não tenho nenhuma procuração para defender e cuja atividade eu critiquei aqui na sexta-feira. Disse que era condenável a maneira como ele se referia ao ministro Sérgio Moro. Isso não dá ao presidente da República o direito de exorbitar dessa maneira. Não podemos condescender com isso. Tem de haver réguas para se seguir no debate público. Isso não é debate público. Isso é conversa desqualificada de botequim e de Twitter. Alexandre, você? Olha, realmente é inacreditável. Eu primeiro queria prestar minha solidariedade ao Felipe Santa Cruz de ter sido atacado na sua pessoa física, na lembrança de um ato traumático para qualquer pessoa, que é a perda do pai quando tinha 2 anos de idade. Isso não tem nada a ver com se alinhar às posições políticas de OAB, ABI, CNBB. São, por exemplo, instituições que eu normalmente não concordo com as linhas políticas, mas isso tem nada a ver. Pelo contrário, é exatamente por serem linhas mais diferentes do que esse governo pensa em termos ideológicos, ou eu particularmente que eu penso, que você mostra a sua humanidade, que você mostra o seu espírito democrático, quando você trata essas pessoas com respeito e dignidade, essas instituições e os seus representantes. Então, é um ataque pessoal totalmente desnecessário, desqualificado, absurdo, errado. Então, até para quem eu votei no presidente, quem votou nele, faça uma reflexão, tá errado. Isso não tá certo. Então, isso a gente precisa ter muito claro na cabeça quando se fica nesse clima, nesse fla-flu, nessa desumanização do adversário, que eu acho que é o resumo desse episódio. Quando se tem um adversário político, nesse caso, claro, né, as posições do Felipe Santa Cruz à frente da OAB são claramente contrárias ao governo e, particularmente, eu também não apoio, já critiquei aqui no programa. Isso tem nada a ver com o fato de que, por ele ser um adversário político, o presidente ter um passe livre para fazer um ataque pessoal desse nível. Ele perde totalmente a razão, completamente, transforma o seu adversário, inclusive, numa vítima, né, que merece a solidariedade de todo mundo que não perdeu o último fio de racionalidade no debate, e isso denigre e joga para baixo o debate político no Brasil e o ambiente político no Brasil. Então a coisa é tão absurda que a minha dúvida é a quem interessa esticar a corda a esse ponto. Será que isso é apenas uma diatribe? Será que isso é apenas mais uma gafe, ou há algum, vou pedir emprestado, Andreasa, ou algum método, né? Quer dizer, existe algum plano, existe alguma intenção de se manter o ambiente tão esgarçado, a corda tão esticada, a ponto desse nível de desumanização e de ataque pessoal? Eu acho que a gente tem que começar a parar e pensar nisso, porque aonde a gente vai parar, né? Quer dizer, quando você vai na exploração da morte do pai do Felipe Santa Cruz, já não há mais qualquer limite, né? Quer dizer, não tem mais onde parar. E é isso que a gente quer para o Brasil, é isso que a gente quer para o debate público no país. Ou é hora de dar um freio de arrumação, botar o pé no freio, repensar, inclusive até é o que aconteceu numa entrevista recente que o Renan Santos do MBL deu para a Folha de São Paulo, que repercutiu bastante, onde ele mesmo até fez uma meia-culpa e falou do quanto que ele achava que o movimento dele tinha contribuído para a polarização do debate público no país. Essa entrevista foi dada para a Folha de São Paulo. Então, nós todos, como brasileiros, nós queremos esse tipo e esse nível de discussão política.
Eu acho que é o que a gente vai, que horas, em que momento, em que situação e o que falta acontecer para se botar um ponto limite nisso tudo. É isso que eu acho que fica de reflexão desse episódio lamentável. Andreasa, quero ouvir a parte 2 do seu comentário. Você já fez menção a isso na tua primeira fala? Eu quero ver quem é o vagabundo, o cretino, que vai passar pano por uma fala asquerosa como essa. Porque quem é o indecente que vai relativizar uma fala de valor absoluto como essa? O suprassumo da imoralidade. É preciso chamar o princípio da moralidade. Nós temos novamente o presidente da República, desde o alto desse lugar, eleito democraticamente, fazendo mais uma vez o papel de ditador, agindo como aquele deputado indecente que, na hora de votar o impeachment da Dilma Rousseff, fez referência ao torturador. Aquilo já era um absurdo, desde a condição de parlamentar, de representante do povo brasileiro, do estado do Rio de Janeiro. No entanto, eleito presidente da República, o sujeito não aprendeu nada. Não tem a menor ideia de onde está e desde onde fala. Nessa fala, o presidente deixa claro ter informações privilegiadas. Nem sei se tem, mas ali está falando aquele militar reacionário, ligado até hoje afetivamente à barbárie dos porões. Então diz, respondendo ao seu adversário, inimigo, a quem desumaniza, um menino que tinha 2 anos, quando o desaparecimento do próprio pai. Diz que vai contar para ele o paradeiro, a verdade, aquilo que aconteceu com o pai. Então, o Felipe Santa Cruz constituiu defesa, advogado, para ir ao Supremo, isso foi noticiado, arguir o presidente, para que o presidente da República do Brasil, que vergonha, viesse a público dizer o que sabia sobre o desaparecimento do seu pai, paradeiro jamais revelado. E aí, apenas por isso, em outro gesto asqueroso, cortando o cabelo, com desdém, o presidente veio dizer aquilo que os reacionários sempre dizem. Eventualmente, com razão, porque nós sabemos que na história dos grupos terroristas houve justiçamento, morte entre si. Mas esse é sempre o argumento para se eximir. Dizer agora para se defender, para não ter que responder ao Supremo, para dizer que sabe que o pai de Santa Cruz, presidente da OAB, não foi morto pelos militares, mas sim pelos próprios membros da Ação Popular. É indecente, é imoral, é desinformação, é mentira. É preciso dizer que o presidente da República mente. Mente, é um desinformante. E tem sim método, Alexandre Borges, tem sim método. Esse da desumanização, da desqualificação absoluta do debate público, da criminalização não apenas da política, mas do debate, do ambiente de debate, do tecido social sendo esgarçado deliberadamente, para que nós nos intimidemos, mas não nos intimidaremos. Vera, você queria completar? Quero, porque além de reacionário covarde, o Bolsonaro, toda vez que confrontado, ele volta atrás, ele recua, ele rói a corda. Foi assim no caso Maria do Rosário, quando corria um risco de ser condenado, ele fez um acordo e se retratou. E agora a mesma coisa nessa live improvisada diretamente da cadeira do barbeiro. Não pode ser dessa maneira, gente. Não é assim. O Alexandre fez referência a um aspecto importante do debate. Se isso seria ou não apenas cortina de fumaça para encobrir outras coisas do governo. Enquanto o presidente fala, anima a tropa, a gente fica aqui discutindo as barbáries que ele fala, algumas outras coisas acontecem. Não, porque o que ele fala é justamente o que de mais grave acontece no ambiente público. Há pessoas sérias no governo tentando endereçar questões importantes para o futuro do país.
questões econômicas, questões de outra natureza, mas o presidente insiste em comandar o seu governo da maneira como era parlamentar, achando que não tem nenhuma mudança de status da sua eleição. Prova disso é outra das falas bárbaras do fim de semana, que ficam, essas sim, encobertas pela sucessão de barbaridades que o presidente fala, que foi aquela segundo a qual ele justificou a ida dos seus parentes de helicóptero com a seguinte frase: deveria mandar ir de carro? Sim, presidente, sim. O senhor deveria mandar os seus parentes irem de carro ao casamento do seu filho. Porque era o casamento do seu filho, não era nenhuma solenidade pública. Porque não está claro se o senhor estava no mesmo helicóptero do seu primo que fez aquele vídeo se refestelando ali nas asas, nas hélices, porque helicóptero não tem asas, nas hélices da FAB. Isso não é em nada diferente do que fez o Sérgio Cabral, não é em nada diferente do que fez o Lula. Não se enganem, vocês dispostos a passar pano a tudo, até a barbárie. E a gente não pode continuar compactuando com um estado de coisas que vai nos levando a um lugar muito ruim diante, por exemplo, da opinião pública internacional, dos outros países, da comunidade de países de fato desenvolvidos. O Brasil não pode aspirar o lugar de uma republiqueta, de uma Venezuela, de um país que afronta contra a liberdade de imprensa, contra o debate público, contra os adversários, como se não houvesse amanhã, porque as instituições estão em pleno funcionamento. Eu vi muitas figuras públicas se insurgindo contra essa última fala, essa bárbara do presidente em relação ao presidente da OAB. Eu espero que depois de terminar de cortar o cabelo e espanar os fios da roupa, Bolsonaro caia em si e faça não um arremedo de explicação como esse, mas um pedido de desculpas cabal e sem tergiversação. É o mínimo que se espera do presidente da República. Alexandre, para a gente fechar antes de ir pro break. Tá bom, não, só para deixar um pouco mais claro essa questão do método, é o seguinte: ele quer ou não quer manter 10, 20, 30 ou 40% do eleitorado brasileiro nesse clima de guerra, e por quê? Essa é a minha dúvida. Porque o Brasil precisa de reformas muito sérias. A primeira votação da reforma da Previdência teve 379 votos a favor, e isso significa união de diferentes, é o centro-esquerda, centro-direita, enfim, você tem uma união nacional em termos de uma reforma importantíssima para o país. Então, o país precisa de união, precisa de trabalho sério, precisa de serenidade, precisa de espírito público e precisa de diálogo. É assim que, por exemplo, vai andar reformas importantes, como da Previdência, reforma tributária, trabalhista, mais uma série de reformas que esse país está precisando com muita urgência. Um país que tem uma perspectiva muito baixa de crescimento de PIB, desemprego alto e uma série de problemas muito sérios. Então, a quem interessa manter uma parte do eleitorado, nós podemos debater aqui se é 10, 20 ou 30% do eleitorado, de arma na mão em termos retóricos, e numa eterna briga a ponto de desumanizar adversários. É só isso que eu quero entender.